Amigos queridos, nesta manhã feliz de nossas vidas, nos recolhemos nesta hora para orar, elevar os nossos sentimentos às faixas vibratórias sublimes que vertem do coração amorável de Jesus a toda a humanidade da Terra. Que os nossos sentimentos se expandam e se entrelacem na feliz oportunidade da construção da fraternidade entre nós, reconhecendo-nos irmãos, filhos de Deus, Pai amantíssimo, que escolhemos estar nessa jornada próximo àqueles que irão contribuir com o nosso progresso moral, que serão para nós o esteio da nossa vida, e outros que serão para nós os estímulos ao progresso. Aqui estamos, Senhor, buscando nesta equipe espiritual responsável por este Evangelho, que encontre em nossos sentimentos a receptividade necessária para seguirmos juntos felizes e confiantes nos desígnios de Deus por nós. Que sua paz nos envolva hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo, amai os vossos inimigos, sempre estamos fazendo a correlação de que amar os inimigos é amar o próximo. Porque quem serão esses desafetos que não seja o nosso próximo mais próximo? Que a existência se vinculam aos nossos sentimentos e que dentro dessa máxima que Jesus trouxe para nós, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, está implícito amar os nossos desafetos, os nossos inimigos e toda a gama de reflexões que esses vínculos podem nos trazer. O item do capítulo 12, amai os vossos inimigos, que nós iremos entrar hoje, é o item 7, que diz assim: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. É um desafio essa afirmativa de Jesus, e para que nós possamos compreendê-la em essência e verdade, nós precisamos ter dois pressupostos anteriores: que reconhecemos e sentimos Deus, nosso Pai, que suas leis são justas e sábias, e, portanto, os reencontros com aqueles que nos ofendem e caluniam é uma necessidade evolutiva, e nos entregarmos a Jesus, que é o nosso Mestre. Para seguir Jesus, nós precisamos ter uma entrega sem resistência quando reconhecemos que Jesus é a personificação das leis de Deus neste planeta para nós. Sem essas experiências anteriores, essa máxima do Evangelho, se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra, pode não ser compreendida na sua pureza essencial, que nós vamos ler aqui, segundo Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42, que diz assim: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então, isso era os ensinamentos antigos. E era isto que era vigente na cultura do povo hebreu
na época de Jesus, dos galileus e de toda aquela região onde já acreditavam em Deus único, mas que deveríamos amar tão somente aqueles que nos amam e ofender de olho por olho, dente por dente, os nossos irmãos. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Então, isso é o que diziam os antigos. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse, eu digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Resistir ao mal é fazer um confronto com o mal, de equivalência. E Jesus disse, não resista, solte, não revide. Mas para esse entendimento se fazer, é importante nós aceitarmos Jesus como o mestre e o modelo e guia da humanidade para seguir os exemplos. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Quando alguém me ofende ou calunia, alguém nos agride, houve uma profunda emoção desconcertante dentro de mim, obviamente. Mas o procedimento, o comportamento, as ações no bem que Jesus está nos envolvendo aqui, é dizer, se ele vos bateu, dê para ele o bem. Ofereça para ele o bem. Porque quando nós damos a outra face, nós estamos dando ao outro desafeto do passado uma oportunidade. Isso que é a lei. Olha que importante. Quando o outro me ofende, eu deveremos dar para ele uma nova oportunidade, que é a outra face. Para que ele possa fazer diferente pelo bem que está recebendo de nós. Essa é a dinâmica do Cristo. Então vamos compreender. Apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. A disputa do poder. O que queres tu de mim? Quero tudo o que tens, eis aqui. E além daquilo que você me pede, abandono também tudo mais que ainda tenho. E se alguém vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Lembrando que os primeiros 1000 passos é o ajuste com a lei nas provas e expiações que passamos. É o primeiro 1000 passos do caminho. E o segundo 2000 passos é para aprender a amar, que já é a reparação. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Quem nos agride? Nos agride porque querem algo de nós. Porque estão competindo, porque estão na inveja, porque estão no ciúme, porque estão nas emoções doentes. E o que eu tenho para dar daquilo que você pede de mim? Eu preciso dar o melhor. Porque se você me dá o pior de si, nós vimos no item anterior, pagar o mal com o bem. E é isso que está continuando a falar o Evangelho. Se eu recebo o mal, eu devolvo o bem, pagar o mal com o bem. Então, vamos começar uma mensagem de Emmanuel, que a gente pode talvez desmembrar em alguns dias, né? Que essa lição chama Resistência ao Mal,
e é do livro Vinha de Luz, capítulo 62. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. O que é resistir ao mal? É isso que Emmanuel vai trazer para nós, essa reflexão. Resistir ao mal não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Ou seja, não é subjugação, não é subserviência, não é compliciamento com o mal, a pretexto de não revidar o mal. Não é isto. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Por isso que a gente tem falado, amai os vossos inimigos, foi a ação mais revolucionária de Jesus na Terra. Porque os profetas já haviam ensinado que devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas não entendiam que os desafetos é o próximo como a nós mesmos. Então Jesus disse, amai os vossos inimigos. E veio detalhando de que maneira podemos fazer isso, pagando o mal com o bem e agora oferecendo a outra face, ou seja, oferecendo mais uma oportunidade de fazer o bem. Então aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. Que é o que já vinha acontecendo, né? Revide por revide, vingança por vingança, estratégias, articulações, doentias, já vinha sendo assim. Então, enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Então, resistir ao mal é diluir o mal com o bem. E de tanto aquele espírito receber o bem, se é que temos esse bem para doar, vai arrefecendo, vai desmantelando aquela carapaça da crueldade, os impulsos da ferocidade, da infelicidade do outro, que transforma a sua dor numa forma de agressão. E é essa compreensão que temos que ter. O agressor está em dor, num estado primitivo de elaboração das suas emoções, e ainda se vale de recursos próximos ao primitivismo dos animais, para se insurgirem contra nós. Ou nós contra alguém, quando esse estado primitivo da agressividade tiver dominância sobre a nossa personalidade. E nós temos que avaliar isto. Porque nós já não estamos falando de alguém que nos bata fisicamente, a força física, já estamos num outro estágio, de perceber os dardos magnéticos das intenções doentes que temos uns para com os outros. E essas feridas da alma são mais doloridas e perpetuam ao longo dos séculos muito mais do que um tapa físico, que passando a dor, passa a sensação. Nós estamos falando das dores que impomos ao outro de natureza moral. E por que, quando o mal que vem do outro aciona em mim um conteúdo ruim, o mal do outro potencializa o mal que há em mim, dispara o mal que há em mim. Se eu for revidar, eu fico tão inflamado e doente ou mais que o outro que me ofendeu. E quem vai romper esse elo doente? Aqueles de nós que tivemos um estado de maior lucidez. Porque o impulso negativo da emoção significa que a lucidez da razão não está estruturada.
e que nós estamos nos embates, nos impulsos de revide. E quem de nós vai quebrar esse elo? Aquele que estiver mais lúcido quanto ao bem que já pode e tem recurso de fazer. Ora, falamos isso no pagar o mal com o bem, quando o bem que vibra em nós, que são os nossos melhores sentimentos, formarem o anteparo que arrefeça o impulso doente do outro para poupá-lo do desequilíbrio. Ao invés de acionar e potencializar os nossos conteúdos mórbidos, né, que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, vamos refletir. Irmãos queridos, quão importante é para todos nós assimilarmos essas verdades de vida eterna que Jesus vivenciou para nos ensinar. De fato, essa ligação nossa com o Pai, com Deus, ela não se fará se não for pela vivência desses ensinamentos extraordinários que Jesus nos traz. E não tem como nós seguirmos mais adiante sem nos destrambelharmos psiquicamente, se não atentarmos a estas lições que devem fazer parte da nossa intimidade. Então, se queremos caminhar, é necessário que possamos ser espíritos brandos. E a brandura não exclui de modo algum uma atitude assertiva, coerente, mas nós precisamos abrandar o coração. E é esse o pedido de Jesus para todos nós na Terra. E nós trouxemos para discutir essa ideia uma questão do Consolador na pergunta 345, que diz assim: o preceito evangélico, abre aspas, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, fecha aspas. Deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada. Vamos refletir sobre essa pergunta e vamos pensar no exemplo de Jesus, porque tudo que Jesus trouxe na forma de palavras que foram registradas pelos seus discípulos através pelo Evangelho, pelos 4 Evangelhos, todas aquelas palavras, aquelas frases, sem nenhuma exceção, foi vivenciada por ele, para que nós pudéssemos tê-lo como exemplo. Então vamos nos perguntar se as agressões que Jesus sofreu durante o seu apostolado, da sua missão na Terra, essa agressão ela foi provocada. Vamos pensar sobre isso. Se os homens se sentiram provocados por ele. É evidente que a provocação é de ordem moral. Porque muitas vezes nós pronunciamos o bem e a verdade de maneira equilibrada,
e isso significa para o outro um afronto. Isso significa para o outro algo que o desequilibra. Então, a pergunta que é feita para Emmanuel é: sobre qualquer circunstância na nossa vida, se somos atacados, prejudicados, violentados pelo outro, deveremos oferecer a outra face? E o que é essa outra face? É algo contrário, é uma vibração contrária àquela agressão recebida. Então, a resposta de Emmanuel, ela é espetacular. Ele diz assim: o homem terrestre, com as suas taras seculares, essa palavra é uma palavra muito forte, né? Mas, às vezes, nós precisamos receber mesmo o impacto que a palavra tem na sua concepção mais genuína, para que nós possamos compreendê-la com mais profundidade. Então, repetindo, o homem terrestre, com suas taras seculares, tem inventado recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Irmãos, olha que espetáculo essa frase. A única defesa que é genuína e verdadeira, que realmente é capaz de nos defender do mal do outro, é acessar em nós a presença divina. Porque quando o mal do outro nos alcança, se nós não acessarmos Deus em nós, a maior ameaça que toma conta do nosso coração, do espírito que somos, é o que nós produzimos na nossa intimidade ante ao que o outro provocou em nós. O risco que nós corremos maior é o que nós vamos produzir e não o que veio do outro. Porque, embora o outro possa causar em nós alguma ferida física ou moral, isso vai depender de como nós vamos reagir. Então, se alguém nos ameaça, podemos aceitar essa ameaça ou não, dependendo da nossa capacidade de acessar Deus. Porque quando alguém nos ofende e nós acessamos Deus, aquela ofensa não nos penetra. O mal do outro atinge-nos superficialmente, na superfície. Pode atingir o nosso corpo físico, mas não precisa atingir o perispírito. Não precisa atingir o espírito, porque
Se nós nos defendermos com Deus, o mal que vem do outro não vai fazer um mal em nós. Então, a legítima defesa é a defesa com Deus e não o revide. Então, essa resposta, ela é espetacular. Porque oferecer a outra face é acessar Deus em nós. É não reagir, é não colocar querosene naquela fogueira que está iniciando, é não devolver com a mesma moeda a violência que nos chega. Então, ter uma maturidade espiritual profunda para ouvir aquilo e desculpar imediatamente e fazer um processo reflexivo naquela hora. E aí vem uma coisa muito importante, porque Eurípides, na sua metodologia extraordinária, um dos pontos mais centrais da sua metodologia é a reflexão. Porque na reflexão nós acessamos a consciência. Então, quando um mal do outro me atinge e eu inicio um processo de reflexão sobre aquilo que está me acontecendo, se eu começo a questionar profundamente por que mesmo que aquela pessoa está agindo daquela forma, qual é o seu estado espiritual, quais são as suas crenças, em que momento evolutivo que ele se encontra. Se eu começar um processo reflexivo e começar a me perguntar como é mesmo que eu vou agir diante de um espírito desequilibrado, quais elementos eu possuo para socorrer essa criatura destrambelhada que perdeu o endereço de si mesmo, que não sabe o que está fazendo e nem o tamanho do mal que ele está provocando na sua própria intimidade. Se eu começar um processo reflexivo diante daquela ofensa, daquela provocação, imediatamente, ao acessar a consciência, eu me conecto com Deus, nosso Pai. E estando nessa frequência, o que acontece conosco? Nós somos capazes de dar a outra face, de oferecer para o agressor, para o destrambelhado, para o enlouquecido, para o distante de si mesmo, o que nós temos de melhor. Porque essa é a única forma que nós temos de nos proteger. Essa é a legítima defesa. Então, quantas vezes o silêncio, não da boca, né? O silêncio do coração resolve como anteparo ao mal que vem do outro. Porque se eu silencio o coração, eu não me predisponho à luta, ao revide, ao revanche,
as estruturas que vão adensar o meu perispírito e me deixar ainda mais presa a um planeta de provas e expiações. Então, vamos pensar sobre isso. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que alegria, Senhor, nos encontrarmos em Seu nome para orar, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer tudo que a vida tem nos ofertado, para nos fazer espíritos melhores, mais amorosos, mais desejosos do bem e da verdade. 1000 vezes obrigado, Senhor, por este tempo em nossas vidas, que somos convidados a diariamente entrar em sintonia com as lições vivas do Seu Evangelho, Senhor. E com isso, nos fazermos espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais confiantes. Socorre, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, desses irmãos tão queridos aos nossos corações, necessitados de paz, de bom ânimo. Socorre, Senhor, cada coração. Visita-os, derrama Seu amor sobre eles, estende Suas mãos luminosas e os conduz à paz. Que nesse instante, Senhor, todos nós possamos sentir a Sua presença em nossos lares, junto dos nossos familiares, para que eles também se fortaleçam. E confiantes no Seu amor e na Sua misericórdia, Senhor, te agradecemos. E rogamos que no dia de hoje possamos executar todas as nossas tarefas com alegria e bom ânimo, nos disponibilizando para servir. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.